Olá, pessoal! Eu sou a Natália Roberto. Oi, eu sou a Isabela Ianelli. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast das emoções. Essa daqui é uma série em que a gente traz alguns insights da pesquisa Tudo que você gostaria que seu RH soubesse, que está explicadinha no nosso site em aoceano.org/pesquisa. E essa ideia que a gente teve de trazer essas pílulas é um pouco também para introduzir o nosso próximo estudo, que vai ser sobre humanidade. Mas antes, hoje, a gente vai trazer uma reflexão curta sobre o terceiro tema que nós abordamos na pesquisa Tudo que você gostaria que seu RH soubesse, que é sobre sentido no trabalho. Para começar, a gente convidou um ator, amigo nosso, para interpretar e ler para a gente um relato real da nossa pesquisa. Então, quem lê esse relato é a Nura Nuro, um ator e também figurinista maravilhoso. Vamos ouvir. Eu sinceramente cheguei num ponto da minha trajetória profissional que não espero mais coisas como sentido ou reconhecimento no meu trabalho formal. Essas coisas já ficaram reservadas para o trabalho voluntário. Mas eu espero ao menos a sensação de que não estou preso a um sistema de trabalho que só existe porque alguém, num posto de poder, tem tesão na ideia de todo mundo preso o dia inteiro dentro de um escritório durante 8 horas. Mesmo se isso fizer todo mundo se sentir mal e produzir menos. Nossa, esse relato é muito sensato. Ele abre no nosso relatório o capítulo sobre sentido do trabalho, porque eu acho que ele resume muito bem o ponto principal que a gente aprendeu sobre isso nessa pesquisa. Ao invés de a gente ficar buscando soluções mágicas relacionadas ao sentido do trabalho, talvez a gente devesse querer navegar um pouco mais, investigar um pouco mais o que pode ser esse caminho do meio. Não vai ter um trabalho em que a gente não tenha que passar por grandes dificuldades, né, ou às vezes passar por situações ou coisas que a gente não gostaria de passar. Ao mesmo tempo, dá pra gente tentar construir dentro do nosso cotidiano, a gente trazer um pouco mais... De propósito. Ai, não gosto dessa palavra, propósito. Não, gente, essa palavra propósito é maravilhosa, né? A gente pegou um pouquinho de ranço dela, mas eu acho que é um bom ponto para a gente trazer aqui. Porque eu acho que a gente aprendeu a usar essa palavra de um jeito um pouco desconectado da realidade. Mas não tem nada de errado com propósito. Propósito é uma coisa linda, né? Só que eu acho que a gente ouviu isso tanto nos últimos tempos, quase que como como uma utopia, né? Achando que existe um trabalho que vai ser sempre cheio de sentido e que quando você, enfim, encontra esse trabalho cheio de sentido, você não vai precisar trabalhar nunca mais na vida. A maior mentira que contaram pra gente, né? E isso não se manifesta só no trabalho, né? Esse lance do propósito pessoal. A gente vê isso abrindo o Instagram e olhando o lifestyle das pessoas ao nosso redor, o que elas vendem pra gente, os influencers, atores, atrizes, pessoas que são celebridades, o que elas vendem pra gente? Elas vendem que a vida delas é perfeita, elas encontraram o jeito certo de se alimentar, o jeito certo de fazer exercício, o parceiro certo, elas têm a hora de acordar. Elas têm a carreira certa. É. Essa ideia do propósito, ela pode realmente ser muito maléfica pra gente se a gente se agarra nessa ideia de propósito pessoal, de eu ser a melhor versão de mim mesma, né? Todas essas ilusões que a gente tem. E vira uma escravidão, né? Pode virar uma escravidão na saúde, nas finanças, nos relacionamentos amorosos e trazer muito sofrimento, porque a gente sabe que a gente não tá sempre na nossa melhor versão, né? E às vezes a gente tá bem no fundo do poço. A gente tem conversado muito sobre isso, né, Bela? Nosso novo assunto, assim, essa venda do estilo de vida, né, que é muito sedutor, porque a gente acha que vai ter uma felicidadezinha ali, né? Se eu começar a acordar às 5 da manhã, se eu começar a fazer o exercício X, aí tem, assim, até quantas horas você tem que fazer de exercício por dia, qual horário você tem que acordar, qual tipo de exercício, como que tem que ser o seu relacionamento, e não que tenha nada de errado. Tem muitos desses hábitos que são muito positivos mesmo, né? Não tem nada de errado a gente cultivar bons hábitos. Mas o ponto, eu acho, é um dos grandes pontos da pesquisa também, uma das grandes descobertas, que é esse hackear o nosso estilo de vida, assim, vai atuar só num nível desse negócio chamado sentido, que é no nível individual, né? Ignora completamente o nível coletivo, assim. E eu acho que esse pode ser um aprendizado para uma liderança dentro de uma empresa, né? Como é que a gente pode começar
ao mesmo tempo que a gente pode sim cultivar melhores hábitos e tentar trazer, né, como no relato, né, eu vou fazer um trabalho voluntário, isso tudo é muito legal, assim, isso tudo pode ser muito bom, mas como é que a gente vai conectar isso também a um senso de coletividade? Eu acho que essas duas coisas, elas são importantes, né, e aí esse discurso de hackear a nossa vida pelo estilo, né, ignora completamente o coletivo, né? E aí é uma baita de uma sacanagem com a gente, porque a gente traz para o nível individual também o fracasso disso. Não, mas eu estou fazendo tudo isso e ainda assim eu não estou encontrando sentido na minha vida, né? A gente conseguiu ver um pouco esse recorte na nossa pesquisa geracional. Esse é um ponto maravilhoso. Talvez você aí que está ouvindo a gente também perceba isso na sua vida, que hoje em dia as pessoas falam de encontrar um propósito no trabalho, né? Encontrar, assim, uma coisa que te faça brilhar única e exclusivamente. Mas isso não era um ponto para a geração anterior. O que eu vejo na minha vida não era um ponto para as gerações anteriores, né? Eu vejo meus pais, meus tios, que sempre tiveram relações com o trabalho pontuais, assim, talvez até no outro extremo, que é a desilusão. E trabalho era só trabalho, né? Assim, gente, grande coisa, vai trabalhar, é horrível mesmo. Tá tudo bem, das 8 às 6, aí eu vou viver no final de semana, daí eu vou viver à noite. Isso aqui é o necessário para eu conseguir fazer alguma outra coisa no meu final de semana, nas minhas férias. E aí vem a nossa geração, que tem uma ilusão muito forte de que é no trabalho que eu vou encontrar o sentido da minha vida. Então, quando a gente entra em empresas, muitas vezes a gente vê esse choque geracional. Pessoas que estão apáticas, que não estão mais buscando nenhum sentido e não estão querendo nem mudar, e pessoas que estão desesperadas porque aos 25 anos chegaram no topo da empresa e percebem que não estão dando o melhor de si mesmas e que querem muito mais. Então, como é que a gente não joga tudo isso na conta do trabalho, né? E não fica também dependendo desses extremos, de se iludir completamente que o trabalho é o amor da minha vida e também de desistir completamente, de não entender que o trabalho é só uma das partes. O propósito coletivo pode ajudar a gente nesse sentido. Dessas duas situações geracionais que você trouxe, nenhuma das duas é só ruim e nem é só boa. Olha que interessante, né? A geração que tem uma relação com o trabalho menos romântica, eu acho muito sábio isso, assim. Não é? Acho muito sábio. Eu acho, bom, trabalho é só trabalho, me prover várias coisas, isso, por causa do meu trabalho, eu consigo fazer várias coisas, mas eu não tô entregando toda a minha vida e toda a minha expectativa ao trabalho. Eu acho isso muito sábio. Até o limite do que vira a desistência, pode ser maravilhoso a gente cultivar um pouquinho disso, né? E aí, quando a gente pega o outro ponto que você trouxe, que é tentar buscar sentido no trabalho, também é maravilhoso, né? Só que o ponto é que a gente tá perdendo a mão, assim, né? A gente está achando que esse é o único jeito e que a gente vai descobrir um grande sentido, né? E aí eu acho que vem talvez o que a gente pode trazer talvez de mais benéfico aqui nessa conversa, que é como é que a gente cultiva esse caminho do meio. Então eu não preciso ser desistente, eu não preciso também colocar todas as minhas fichas nisso aqui, mas dá para tornar o cotidiano mais significativo, né? Dá pra gente não colocar a fichinha do significativo toda num lugar só. Então é um grande trabalho, eu tenho uma grande missão nessa vida, né? Não, eu posso fazer isso todos os dias no meu cotidiano e isso pode ultrapassar e muito as minhas relações, para além das minhas relações do trabalho, né? Se você também tem, assim como a gente, uma ressalva com a palavra propósito, a gente te indica ler esse texto do Cortland, que está traduzido no nosso site em aoceano.org/propósito. Então, o pesquisador Cortland Dow, que é um grande pesquisador de bem-estar, ele fala para a gente que o significado de propósito, na real, ele vai na contramão disso que está sendo vendido hoje em dia com o lifestyle, o estilo de vida ideal das pessoas. Ele diz que o propósito está muito mais relacionado ao como você faz do que o que você faz. Então, olha que interessante uma pesquisa que ele conta nesse texto, né? Ele primeiro vai falar que o propósito está muito ligado à nossa saúde física e mental, esse propósito mais amplo, que vai impactar o jeito que a gente se sente, vai melhorar nossas habilidades cognitivas, diminuir o risco de problemas cardíacos e aumentar a nossa capacidade de construir um patrimônio. Uau. Tudo que a gente quer, hein? Só que às vezes a gente está procurando no lugar errado. E aí, então, ele vai contar uma história muito boa, que eles fizeram uma pesquisa com mais de
2.000 jovens, e essa pesquisa teve o intuito de entender se o jovem, com um intuito além do pessoal, com um propósito, né, coletivo, se isso influenciava no desempenho acadêmico dele especificamente, sabe? A pessoa que não quer passar de ano só para tirar uma boa nota, ela tem um propósito além, ela quer melhorar uma comunidade, ela quer ajudar pessoas. E aí, o que eles descobrem? Eles descobrem que esse propósito, além do pessoal, influencia muito no desempenho acadêmico da pessoa e que ele pode ser aprendido. Então, olha que interessante, ainda que a gente esteja imersos nessa vida de lifestyle, todo mundo querendo acertar a sua própria vida, isso dá para ser aprendido. A gente pode começar a cultivar essas coisas no nosso cotidiano, na nossa empresa, esse propósito além do pessoal, e que isso vai fazer muito sentido. Então, assim, os estudantes que tinham um propósito coletivo, eles tiveram muito mais sucesso pessoal, eles tiveram notas mais altas, inclusive, alguns meses depois, então isso se manteve por um tempo. E aí o Cortland termina explicando essa pesquisa dizendo o seguinte, que a mensagem para a gente levar para casa é que não é o que a gente faz que determina quanto de propósito e significado nós sentimos, mas como nós enxergamos as nossas vidas e as nossas buscas. Então é isso que vai fazer com que a gente tenha vidas com muito mais bem-estar, com muito mais propósito, inclusive se dando bem nessa vida, que é uma coisa que todo mundo quer, né? E às vezes quando a gente pensa em coletividade, parece que a gente vai ter que abrir mão do nosso. E essa pesquisa vem para falar que não, justamente o contrário. É isso que vai fazer com que a gente fique mais tempo no caminho. Eu acho que faz sentido para as nossas vidas, para muito além do trabalho isso, né? Porque isso no nosso cotidiano, assim, a forma como a gente vive um dia pode ser completamente diferente se a gente olhar para o que e o como. Porque se eu olhar para as minhas tarefas do meu dia, elas têm muito pouco sentido, assim, as cotidianas, assim, né? Sei lá, lavar louça. Mas isso pode ter um sentido muito diferente se eu, tipo, quiser oferecer isso para outras pessoas, né? Se eu fizer isso para, sei lá, para o maior bem-estar da minha casa, ou da minha comunidade, ou das pessoas ao meu redor. Então, eu acho que nas nossas vidas isso faz muito sentido, mas se a gente traz essa conversa para dentro de uma empresa, sei lá, para uma equipe de um determinado departamento X dentro de uma empresa, e aí, pode ser que aquela empresa tenha uma cultura muito forte de cultivar boas relações. No meio da tarefa daquelas pessoas, sei lá, preencher uma planilha de Excel, fazer um determinado planejamento do ano, fazer uma reunião de time e tal. No meio do dia, do mês e do ano daquelas pessoas, existem várias tarefas que em si não têm um grande propósito, né? Assim, eu preciso hoje responder tantos e-mails, eu preciso hoje... Pagar imposto. Pagar imposto, cadastrar tantas pessoas diferentes numa plataforma X, assim. Sei lá, estamos dando exemplo muito manuais, né? Hoje existe muita tecnologia, mas dá um desconto aí, gente. Mas assim, né, a gente sabe que no nosso dia a dia tem muitas tarefas que não têm um grande propósito em si. Mas se por trás daquilo existe uma cultura muito forte de que a gente possa cultivar boas relações, a gente passa a fazer isso de um outro jeito. E aí, de novo, a gente volta para o nosso último podcast, que é o da liderança. Assim, acho que não depende só da liderança, mas se a liderança souber disso, já é um grande começo, né? Souber apontar, né, Nath? Souber dar possibilidades. Ou ao menos abrir essa conversa, né? Como é que a gente pode tornar esse ambiente aqui um ambiente que tem um pouquinho mais de sentido? Qual que é o nosso sonho coletivo? Abrir, não precisa ele saber, porque sonho é sonho tem que partir das pessoas. Então, eu acho que pode ser um bom começo, assim, abrir essa pergunta. Nossa, e é um começo para uma mudança muito grande na sociedade, porque se a gente começar a se atentar para as pequenas tarefas e a gente começar a ver sentido nessas pequenas tarefas, nossa, isso muda tudo. A minha experiência no mundo do trabalho nunca foi de tarefas burocráticas, porque eu trabalhava como educadora infantil, professora de educação infantil. Então, minha tarefa era muito trocar fralda, levar no banheiro, falar para lavar a mão, olhar se estava lavando a mão, ver se estava bebendo água, se estava jogando lixo no lugar certo. Muitas vezes nessa tarefa de cuidador, de mãe, dessas tarefas também que são braçais, muitas vezes a gente pode perder o senso de propósito. Mas quando a gente se conecta com todo, esse é todo o trabalho, né? Basicamente, esse é um trabalho assim de... Quando você me conta dessas tarefas, eu penso assim, isso pode se tornar quase insuportável se você perde esse senso de comunidade. Exatamente.
Isso vira uma tarefa robótica se você não tá ligado Exato. que aquilo ali é educação. Que aquilo ali é cuidado, que aquilo ali é oferecimento, exato. Ai, que bonito. Então, gente, se você quer continuar essa conversa, segue a gente no Instagram, @ao.oceano, e dá uma olhadinha no nosso site, aoceano.org. Até a próxima! Até a próxima. There's change coming.